Olá, meus amores. Então, vejam só. O conteúdo que a gente está estudando é a nomenclatura dos compostos orgânicos. Veja que a nomenclatura ela vai variar, claro. O seu nome, o meu nome, Juliane, varia do seu. Que varia do seu pai, que varia de sua mãe. Que depende da pessoa que você é, não é isso? A nomenclatura também depende do composto que eu estou falando. Por quê? Para dar nome, eu vou olhar o prefixo. Sempre quando vocês verem um nome prefixo, corresponde à quantidade de carbono. Veja, quando eu vou contar em inglês, eu não uso 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5 em português. Em química, eu vou contar também. Só que eu vou contar o quê? A quantidade de carbonos. E quando eu vou contar a quantidade de carbonos, eu vou usar met, et, prop, but. Como assim, professora? Se eu contei lá a minha estrutura e só vi um C, só tem um C na estrutura. Contei mesmo, 1, 2, 3. Contei, só tinha um C, então eu já sei que ele é met. Tinha 2 C, eu sei que ele é et. 3 C, eu sei que é prop. E assim vai. Então, prefixo, ele corresponde ao número de carbonos, tá? Na nomenclatura, você vai ver que vai aparecer lá a regra. Prefixo. Então, prefixo corresponde à quantidade de carbono. E aí eu vou ter que olhar a estrutura, contar quantos C tem, de forma geral. E aí eu vou dizer se ele é met, et, prop, but, e aí vai. Aqui só tem até 20, mas ele tem infinitos, tá? É porque eu coloquei, resolvi simplificar. Vejam. Depois vocês vão ter o infixo. O que corresponde? O que é o infixo? Infixo corresponde ao tipo de ligação. A gente já até estudou, né? Que os compostos orgânicos, eles podem fazer ligação simples. E ligação simples é como, professora? Veja, entre os Cs, eu tenho um tracinho só. Isso é um C, tá? Não parece, mas é. Então, vai ser no O, né? Então, entre dois Cs, eu tenho apenas um tracinho. Ou eu posso ter uma ligação dupla. Entre dois Cs, tenho dois tracinhos. Ou uma tripla. Entre dois Cs, tenho três tracinhos. E aí vai depender, veja só. O infixo vai depender disso. Ligação simples é só um tracinho entre os Cs. Então, se eu olhei minha estrutura inteira, só tem um tracinho entre dois C, eu chamo de AN. Então, se tem só um tracinho, eu chamo de AN. Se tem uma ligação dupla lá no meio da cadeia, então agora ela é IN. Se tem uma ligação tripla, eu chamo de IN. E aí vai variar. Se tiver duas dupla, dien, trien, din, para duas triplas. Veja, eu vou olhar a minha cadeia, para dar nome, eu vou olhando a cadeia, tá? Que cara ela tem? Ela tem quantos carbonos? 2. Então ela tem cara de et. Qual é o tipo de ligação que ela faz? Qual é o tipo de ligação que ela faz? É simples. Se for simples, é AN. Se for dupla, é IN. Se for tripla, é IN. E por fim, eu vou dar um nome, o sufixo. Sufixo é aquilo que finaliza, tá? O final, digamos assim. Que aí vai variar de acordo com a terminação de cada grupo funcional. Veja, caiu aqui, desculpa. Então veja só, se for um álcool, eu tenho terminação OL. Se eu tiver um hidrocarboneto, eu tenho terminação OL. Se eu tiver um ácido carboxílico, eu tenho terminação OL. E aí varia de acordo com a função. Eu vou mostrar alguns exemplos, tá, para vocês? Vejam esse documento, eu vou mandar ele para vocês, tá? Então veja, aqui eu tô dizendo, compostos que têm OH, álcool, ácido carboxílico. Aldeído também tem, tá? Só que ele também tem C dupla O, por isso que eu separei ele aqui. Qual é a regra de nomenclatura dele? Do álcool, por exemplo. Eu vou usar um prefixo, lembra? Quantidade de carbonos, um infixo e vou terminar em OL. Aí dei como exemplo etanol, propanol. Veja, como é isso? Olha esse caso, tá? Ele é um álcool, porque eu tô vendo que ele tem OH. Então como é que eu vou dar nome a ele, tá? O H ligado a carbono simples, com ligações simples. Como é que eu dou nome a esse composto? Vou contar. Prefixo, né, a quantidade de carbonos. Então, veja, quantos carbonos eu tenho? 1, 2. Ei, professora, eu tenho 2 carbonos. Eu chamo ele de quê? Met, et. Então, tá. Já sei que tem et em algum lugar. Na regra de nomenclatura dos álcool, né, prefixo, mais infixo, mais ol. Então, beleza. Já usei o prefixo, né? Essa parte eu já fiz. Identifiquei que são 2 carbonos e ele se chama et. Qual é o infixo? O infixo corresponde ao tipo de ligação que os carbonos estão fazendo. Presta atenção. Os carbonos. Então eu tenho um C e aqui outro C. Lembra? Carbono é C. E aqui eu tenho uma ligação simples. Então se só tem ligação simples entre os carbonos, eu chamo de quê? Veja. Ligações simples eu chamo de AN. Ah, professora, chama de AN. Então depois do et boto AN. Tá. E para finalizar, depois que eu usei o infixo, eu boto OL. Então, o nome dessa estrutura é etanol. Por quê? Porque o álcool termina em ol. Tá, professor, entendi. Entendi. Mas espera ainda, professora. E se eu tivesse um C dupla O, no lugar desse H fosse uma dupla O, OH? Não seria mais etanol, né? Não, deixa eu reproduzir ela aqui. COH, né? Dupla O. 1, 2, 3. Só sobrou espaço para um. 1, 2, 3. Veja, eu tenho C. Essa dupla era para ser desse carbono, tá? É porque quando eu fui escrever ficou lá voando. C dupla OH. Eita, professora, agora eu já não sei mais que função é. Não é mais álcool? Não é, então usa essa tabelinha que eu entreguei também.
tá? Então, quem é que é C dupla OH? Eita, professora, achei aqui, ó. C dupla OH. É o ácido carboxílico, certo? Se é ácido carboxílico, vou usar a regra de nomenclatura para ele. Chegando aqui, ó, eu tenho OH, ácido carboxílico. Qual é a regra dele? Eu coloco o nome ácido, depois eu boto o prefixo, o infixo e termino em oito. Vamos lá para esse. Por regra, eu já boto de cara o nome ácido, né? Ácido. Aí agora, prefixo, infixo e oico. Prefixo, que é a quantidade de carbonos. 1, 2, eita, professora, 2. 2 carbonos, et. Então já sei que o prefixo é et. Então já boto ácido, et. E o tipo de ligação que os carbonos estão fazendo? Que tem uma dupla, tem sim uma dupla com O. Mas é entre carbono e oxigênio, não conta. O infixo corresponde a entre os carbonos. Entre os carbonos só tem ligação simples. Então eu chamo de an. Certo. E o termina em quê? Os ácidos carboxílicos. Veja aqui, ó. Prefixo, ácido, prefixo, infixo e termina em oico. Então, se termina, eu chamo de sufixo, tá? Que varia de acordo com a função. Então, se termina em oico, e aqui eu tenho ácido etanoico. Então, o nome desse composto é ácido etanoico. Por quê, professora? Porque ele é um ácido carboxílico, e aí ele tem 2 carbonos, e só faz ligação simples. Então, ácido etanoico. E assim eu vou seguindo a regra para nomear cada um dos compostos. Se é um álcool, se é um ácido, se é um aldeído, um éster, uma cetona, um éter, uma amina, uma amida. Então, eu vou falar somente agora do éster, que ele é um pouquinho mais complicado, e da amina, tá? Ela também tem uma complicaçãozinha. Veja, como é que eu dou o nome a um éster? Eu vou usar o nome da cadeia, que até chegar no C dupla O, veja. Veja, é o nome da cadeia até o C dupla O. O éster, ele não é dividido. Olha só como é o éster. Olha só como é um ésteres. Eu tenho um R, ou seja, eu tenho uma cadeia para cá. C dupla O e outra cadeia para cá. Então, esse meio é como se ele separasse os compostos, tá? Então, eu vou pegar o nome dessa cadeia aqui. E aí, eu vou fazer normal. Prefixo, quantidade de carbonos. Mais infixo, mais ato. Certo? Aí, agora eu vou olhar esse daqui. Que é o que está depois do C dupla O. Como assim, professora? Então, eu vou separar? Vou. Só que veja. Para cá vai ficar o composto que tiver mais carbonos, certo? Para cá o que tiver menos. Então, eu vou dar agora o nome desse R aqui. Que não tem R, não significa que tem mais coisas. Então, aí eu vou seguir essa regra aqui. Eu vou seguir a regra de, depois do C dupla O, eu vou botar somente o prefixo e vou terminar em ila. Por quê, professora? Porque é a regra para dar nome ao ésteres, tá? A gente não pode, é a IUPAC quem define, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Ela manda na química, tá? E aí ela decidiu que para que facilite, para que se torne universal, eu vou dar nomes assim aos compostos. E aí quando eu tiver um ésteres, o nome dele vai ser assim. Antes do C dupla O, a cadeia é maior, tá? Eu vou usar prefixo, infixo e termina em ato, que nem a gente já vem fazendo com os outros. Aí, nome do outro lado. Prefixo, só a quantidade de carbonos, ila. Um exemplo aqui. Butanoato de etila. But corresponde a quantos carbonos? Professora, but é um prefixo para 4 carbonos. Então, já sei que esse composto, butanoato de etila, tem 4 carbonos. Aí, vamos lá o outro. Prefixo, né? Aí, infixo. But, é ligação simples, né, professora? Isso. Então, já sei que é 4 carbonos, fazendo ligação simples, e termina em ato. Aí, ó, C dupla O, de professora. Et é 2, né, professora? Isso, 2 carbonos, ila. Vamos explicar melhor no papel? Veja, se eu tenho esse composto aqui, tá? Porque o nome dele é butanoato de etila. Tá vendo aqui o C dupla O? Isso corresponde a um ésteres, né? É o grupo funcional dele. Vou mostrar vocês lá naquela outra folhinha. Então, quem tá pra cá, se for a cadeia maior, tá? Se for pra lá, então eu uso o R1 como sendo isso. Vou chamar esse todo mundo aqui de R1, pra facilitar a minha vida. E esse daqui de R2. Então, agora eu vou dar nome ao R1, que é quem tá antes do C dupla O. Daí, como é que eu dou o nome a eles? Seguindo a mesma regra. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, eu chamo de but. Tá, professora, pera ainda. Certo, professora. Já sei que aqui tem 4 carbonos, eu chamo de but. Só faz ligação simples. Eu chamo de an. E como é um ésteres, antes do C dupla O, lá naquela folhinha, tá me dizendo que ele vai terminar em O-ato. Então, eu sei que eu tenho butanoato. Aí, boto um di, né? Porque já é regra, tem que ter. Agora, eu vou dar nome a quem tá depois. E ele tem que ter menos carbonos, tá? Então, tem 1, 2. 1, 2, eu sei que é et. Agora o tipo de ligação. Não, quem tá depois eu não faço mais nada. Só boto o prefixo e termino em ila. Então, eu tenho butanoato de etila.
certo? Então, para dar nome a um ésteres, vou ter que primeiro nomear, dividir. Quem tá antes, eu uso esse O para dividir, tá? Então, para esse lado fica quem tem mais carbonos e o C dupla O, e para esse lado fica quem tem menos carbono. Então, eu tenho o R1 e o R2. O C dupla O é como se fosse a divisa, tá? Para um lado é uma coisa, para outro lado é outra. Aí uso prefixo para quantidade de carbonos, AN para ligação simples, termina em OATO. Di, aqui no O seria como se fosse o di. Para cá eu só olho a quantidade de carbonos e boto ILA. Mas aqui, nesse R2, tem um detalhe bem sério. Veja, nesse R2 eu não vou só olhar a quantidade de carbonos. Eu vou olhar também o tipo de radical que tem aqui. Como assim? Se tiver um radical que eu chamo de vinila, então é ele que vai botar o nome aqui. Não importa a quantidade de carbonos, eu vou botar vinila. Aqui nesse caso, eu tenho et, e aí eu tenho etila. Mas vocês vão olhar o composto que tem no R2, ver se tem um radical, eu vou entregar uma tabela de radicais. Se existir, você já bota o nome dessa, de, e o nome do radical, tá? Esse é um detalhe muito importante. Se não, vocês botam do jeito que eu tô colocando aqui. Para finalizar, eu vou falar somente do nome das aminas, tá? Na amina, eu vou olhar o nome do radical. Ah, que radical, professora? Veja, a gente vai ter lá um composto, que eu vou entregar uma tabela de radicais para vocês, na verdade. E a amina não é um composto que tem o NH3, ou NH2. Então, eu vou olhar a quantidade de carbonos que tem lá, eu vou chamar de radical. E aí, eu vou dar o nome dela, o nome do radical, mais amina. E aí vai ficar etilamina, metilamina. Vou dar um exemplo, tá? Veja esse exemplo aqui. Eu sei que é uma amina, porque eu tenho NH, né? Tenho 2H, né, aqui nessa história. Então, se eu tenho um composto com N, não tem C dupla O, sei que isso é uma amina. Como é que eu dou a amina? Nome do radical, ou seja, o que tem antes do N, e o restante eu chamo de amina. Então, qual é o nome deste radical? Se vocês olharem na tabelinha que eu vou entregar, o nome dele é metil. Metil, tá? O nome desse radical é metil. Então, eu coloco o nome metil e termino com o nome amina. Aqui é um M, tá, pessoal? Então, metilamina. Metilamina. Tudo junto, tá? Metilamina. Se aqui tivesse outro radical, tivesse um vitil, então seria vitilamina. Se tivesse qualquer outro radical, um etil, seria etilamina. Você vai botar o nome do radical, que é o que sobra, né? E o nome amina, tá? Então, pessoal, vocês vão fazer isso, seguir essas regrinhas que estão aqui, para cada um desses compostos, tá? Se álcool, se ácido carboxílico, aldeído, éster, cetona, éter, amina, amida. Amida, como é que eu dou? Prefixo, infixo e o nome amida no final. Então, vou fazer isso com cada um, tá? Sigo a regra para dar, identifico a função e sigo a regra dela para dar nome. Ou éter, eu não separo aqui C para cá e C para cá, então eu pego do maior ou do menor. Prefixo da cadeia menor e ox. Não olho o tipo de ligação no éter. Prefixo da cadeia menor, ox. Aí um tracinho, que é um hífen, prefixo da cadeia maior, ano. O que é prefixo mesmo? Quantidade de carbono. Então vai variar de acordo, ó. Você vai olhando. Cada um tem o seu. Aqui eu peguei os principais, tá? Bons estudos.